Bem, o que a gente vai fazer hoje? Eu vou fazer uma demonstração para vocês sobre a ferramenta de backup que tem no Windows Server, né? E a gente vai ver que é uma ferramenta bem prática, bem simples, e dá para você deixar ela montada dentro do seu servidor, fazendo backup, rodando backup, essas coisas. Mas antes da gente fazer a configuração dela, o que a gente precisa fazer primeiro? Lá no nosso servidor, ele precisa ter uma outra mídia, pode ser um HD, ou pode ser uma pasta mapeada, pode ser qualquer outro lugar que precisa ser o destino do backup, tá? Ou seja, não dá para fazer o backup dos dados do servidor no próprio servidor. Então ele precisa ter, obrigatoriamente, uma mídia, ou um HD, ou qualquer outra coisa que a gente utiliza como backup. Então, nesse exemplo, o que a gente vai fazer? A gente vai adicionar um novo HD lá no Windows Server, e aí a gente vai formatar esse HD e vai utilizar ele como um HD de backup, que seria uma solução boa para boa parte das empresas, tá? E aí a gente vai conseguir a gente vai ver a configuração de backup. A gente vai fazer a instalação e vou fazer a utilização, tá? Mas o primeiro passo que eu vou fazer aqui, vou vir configurar o HD na máquina virtual. Então a gente vai adicionar um novo HD à máquina virtual. Então aí funciona assim, ó. Vou vir aqui, ó, na minha máquina virtual e vou ir na configuração dela. Então vou vir aqui, ó, configurações. Dentro de configurações, eu vou vir dentro da opção armazenamento. Aqui ele me mostra os recursos que eu tenho instalado nessa máquina, né, de armazenamento. Então eu tenho aqui um HD virtual, que é onde está instalado o sistema operacional do servidor, e aqui eu tenho um disco. O que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui e vou adicionar um outro HD. Então eu vou vir aqui, ó, adicionar disco rígido, vou clicar aqui. Aí ele pergunta como que eu quero fazer isso, se eu quero usar um novo, se eu quero usar um existente, ou se eu quero criar um novo. Vou clicar aqui, ó, criar um novo. Vou escolher do tipo aqui VDI. Vou colocar ele dinamicamente alocado, não tem problema. E eu vou trocar o nome dele. Vou colocar assim, ó, backup Windows Server. Aqui eu vou colocar um número, vou colocar assim, ó, 03. Aqui seria um disco de backup. Como já tem outro disco, eu coloquei como 03. Vou deixar ele com 50 GB mesmo. Eu vou só alterar aqui a pasta dele. Como eu tenho dois HDs no notebook, eu vou colocar um outro HD aqui. Vou colocar aqui. Então eu estou criando um outro HD, né, na minha máquina virtual com 50 GB. Então esse meu HD ele vai servir de backup. Vou vir aqui no criar. E aí apareceu, tá vendo? Então eu adicionei um novo HD à minha máquina virtual. Seria a mesma coisa que eu ia espetar no cabo flat, né, ou na controladora SATA, e se colocasse um novo HD na máquina. Seria a mesma representação. Por que é interessante fazer isso aqui, ó? É importante pelo fato, né? Se eu tenho os dados aqui nesse HD, né, é legal que eu faça o backup dos dados aqui para um outro HD, para um outro dispositivo físico, tá? Então assim, mesmo que eu queimar a placa-mãe ou a fonte desse computador, eu consigo pegar e recuperar os dados. O que ele não me protegeria era sobre a questão de um incêndio ou de um roubo do servidor. Aí no caso seria legal eu fazer o backup via pasta de rede. Mas no nosso exemplo aqui a gente vai pegar e vai direcionar o backup para um outro arquivo, para um outro HD, ok? Só complementando aqui também, se esse aqui fosse uma máquina para instalar numa empresa, seria legal você ter aqui, ó, como eu já tenho falado várias vezes, ter um HD com o SO instalado, ter um outro HD contendo os dados do usuário e, se possível, um outro HD para ser o HD de backup, tá? Seriam legal aqui 3 HDs nesse ambiente. Mas como eu falei com 2, vamos fazer assim mesmo.
Então agora eu vou iniciar. Vocês entenderam aqui? Não, você pode fazer no servidor, que é o de teste, não o do projeto. Tá? Vou iniciar a máquina. $50 GB no HD, João. Bom, estou carregando o servidor aqui. Se eu vier aqui no gerenciador de arquivo do servidor, repare que não vai aparecer a máquina, não vai aparecer o novo HD aqui, tá vendo? Vocês lembram que ferramenta que a gente usava aqui para fazer aparecer o HD? Essa aqui, ó. A gente fez lá numa instalação do Windows 7. Fica gerenciamento. Não, gerenciamento do computador. Aqui, ó. Então eu posso habilitar esse controle, ó. Ele vai carregar aqui para mim. Olha só. Gerenciamento do computador. Aí eu posso vir aqui, ó. Gerenciador dispositivo. Não, não é aqui não. Gerenciamento de disco. Gerenciamento de disco. Aí ele vai pegar. O que ele fez aqui, ó? Como eu coloquei um novo, ele reconheceu que eu tenho um novo disco, tá vendo? Ó? Ele não está inicializado e nem está formatado, não está nada. Tá vendo? Ele apenas está espetado na máquina. Então aqui eu consigo fazer com que agora esse disco seja inicializado e esse disco seja formatado. Quando esse disco for formatado, aí ele vai pegar e vai aparecer no gerenciador de arquivos. Tá? Então nesse caso aqui eu faço duas coisas. Primeiro, ó, ele pediu aqui para inicializar o disco 1,
O disco 1 é o que a gente criou mesmo, com 50 GB. Então eu posso pegar aqui e clicar em OK. Ó. Ele vai inicializar o arquivo, o HD, né? Aí agora eu preciso pegar e formatar ele, para que ele possa pegar e aparecer no gerenciador de arquivos. Então agora eu vou vir aqui, ó, segundo botão, em cima do espaço não alocado do disco, vou fazer aqui, ó, novo volume simples. Aqui eu vou conseguir reconhecer, fazer com que esse espaço não alocado ele seja reconhecido pelo Windows. Então vou clicar aqui, ó, novo volume simples. Aqui é um assistente para novas partições, né? Vou colocar lá o espaço inteiro dela. Ela tem lá 50 GB. Vou atribuir uma letra para ele. Vou colocar o E mesmo, né? E vou colocar o formato de arquivo, ó, o NTFS, tamanho padrão da unidade, o padrão mesmo. E aqui no volume, eu vou deixar ele marcado como backup. Então, o label, né, do disco vai se chamar backup e a letra dele vai ser a letra E. Então, a partir de agora, nesse momento, ele vai ser reconhecido pelo sistema operacional como um espaço que eu posso usar para alocação. Então, nesse exemplo, a gente conseguiu perceber assim, como se eu estivesse colocando um HD na máquina, né, adicionando um novo HD à máquina. Depois a gente fez ele ser reconhecido pelo Windows e depois a gente está fazendo ele ser agora particionado. E, na verdade, sim, vai ser particionado e vai ser formatado, né? Então, clique em avançar, ó, concluir. Olha que legal, agora sim ele é 50 GB no formato NTFS. Ele tem a letra marcando aqui, né, da unidade o E. Se eu for lá agora, ó, se eu vier aqui na pasta, ó, eu agora tenho um novo disco, tá vendo? O disco E está vazio, com seus 50 GB livres. Então, dessa forma aqui a gente conseguiu adicionar a máquina virtual, a gente conseguiu adicionar um outro HD. Tá? No caso aqui é um disco físico, seria um disco físico dentro desse equipamento. Conseguiram entender aqui? Então ele vai pegar e vai aparecer. Ó. Aí por que tem que fazer isso, né? Porque no caso eu não vou conseguir fazer um backup do Windows Server, um próprio backup dos dados do C2 pontos ou do próprio C2 pontos dentro dele. Então eu preciso ter um outro lugar disponível para mim poder fazer o direcionamento do backup, tá? Então por isso que eu preciso ter um outro HD. Aí agora a gente vai pegar e vai fazer a instalação do serviço de backup. O serviço de backup ele não vem instalado, tá? Ele até aparece aqui, ó, backup do Windows, mas ele não vem configurado, ó, tá vendo? Ele vem vazio, ó, tá vendo? Ó, o backup do Windows Server não está instalado nesse computador, tá vendo? Ele até tem as chamadas aqui, mas ele não está instalado, então a gente precisa instalar ele para depois poder utilizar ele, ok? Então, como que a gente vai proceder para a instalação? A gente vai fazer assim, ó. Aqui eu vou fechar, aqui eu vou fechar. Ó, vou vir aqui, ó, no gerenciador de servidor e aqui eu vou acessar, ó, menu gerenciar, adicionar recurso, função e recurso, tá? No caso do backup do Windows Server, ele é um recurso. Então, eu vou vir aqui e vou adicionar. Ó, nesse passo a passo aqui, ele vai me perguntar, né, qual que é o tipo da instalação. Eu vou dizer que é a instalação baseada em função do recurso. Então, deixo marcada a primeira opção. Vou para o próximo. Aí ele vai perguntar qual dos servidores ou qual o servidor que você quer fazer a instalação desse recurso.
Nesse meu exemplo aqui, como eu só tenho um servidor, né, ele já traz ele selecionado lá. Mas se eu tivesse lá um monte de servidores, eu poderia escolher qual que eu iria marcar. Tá? Então, no caso, eu vou clicar nesse aqui mesmo e vou para o próximo. Aí aqui nas funções, eu não vou habilitar nenhuma função aqui. Tá? Vou habilitar no recurso. Então, aqui eu não marco nada, vou para o próximo. E agora sim, ó. No conjunto de recursos, aí eu vou marcar essa opção, ó, backup do Windows Server. E aí eu vou instalar isso aqui como um recurso, né? Um novo recurso que é o backup do Windows Server. Vou poder marcar no próximo e vou clicar no instalar. Ele só vai adicionar o backup do Windows Server, eu vou clicar no instalar. E aí ele vai fazer a instalação. É rápido, bem simples. Então, no caso aqui, ó, ele vai estar finalizando a instalação. É rápido o processo de instalação dele. Aí agora, eu posso clicar só nesse fechar aqui. Aí agora o que acontece, né? Ele habilita para mim as opções que eu tenho do backup. Tá? Então, uma vez instalado, aí para mim acessar o backup eu faço esse processo aqui, ó. Eu venho aqui em ferramentas e aí eu venho na opção backup do Windows Server. Aí sim ele vai começar a carregar a ferramenta do backup. Aí sim ele carregou, tá vendo? Carregou e está falando que está. Clicar aqui, backup local. Isso. Ele pegou e instalou. Ele precisa aparecer as funções aqui do lado. Ó. Tá? A gente clica lá em backup local e aí ele vai carregar a configuração. Então, ó, nesse momento que a gente está com a tela instalada, né, aí a gente vai configurar o backup. Aí que eu vou querer mostrar aqui, ó, antes da gente configurar o backup, eu vou vir aqui, ó, o gerenciador de arquivos, vou vir aqui os dois pontos e eu vou fazer assim, ó, né? É legal você pegar aqui alguma pasta que a gente já veio criando anteriormente, né? E você poder usar ela como backup. Talvez vocês vão ter aí a pasta chamada arquivos usuários ou arquivos cotas ou desktop arquivo, que foi que a gente foi utilizando, né? Nesse momento aqui, ou na pasta pública que a gente usou, tanto faz. Eu vou criar um arquivo aqui, ó, nessa pasta pública, para a gente ter de exemplo. Então, ó, teste backup e vou escrever lá teste de backup 2 de setembro. Mas poderia ser aqui no caso a pasta com os dados do usuário, tá? Então eu coloquei esse arquivo aqui porque eu criei esse arquivo aqui porque eu vou apagar ele depois e vou mostrar a recuperação, tá? Então se vocês tiverem algum arquivo nas pastas, não precisa fazer isso, tá? Agora se não tiver, crie uma pasta chamada pública e coloca esse arquivo aqui, que é esse arquivo, a gente vai usar ele como teste, ok? Então isso é importante para a gente fazer, porque aí a gente vai ter o quê? Para a gente fazer o backup, tá? Então, ó, eu vou fazer backup dessas duas pastas aqui, ó.
arquivos cota e do pública, tá? Então vamos lá. Voltando aqui à ferramenta de backup, ó, eu vou mostrar duas coisas para vocês, tá? Vou mostrar primeiro a forma de backup por agendamento, que eu acho que é a mais legal, tá? Mas eu vou mostrar, mas aí depois eu vou executar pela outra forma, que é para ele fazer já agora, tá? Então vou mostrar uma primeira aqui, a primeira forma. Vocês não façam desse jeito, vocês apenas observem, tá? Aí a gente vai fazer a outra, a segunda forma, tá? Então, ó, o backup aqui ele tem dois formatos, né? Ou dois jeitos principais de trabalhar. Tem o backup de agendamento e tem o backup único, tá? O backup de agendamento é o que eu acho que é mais prático para máquinas servidoras, porque aí você pode pegar e fazer o agendamento para que a própria máquina faça backup automaticamente. Então, você pode configurar dois backups ao longo do dia, tipo um ao 12:30, né, na hora do almoço, e outro às 6:30 da tarde, por exemplo. Então, aí todo dia a empresa vai ter o backup feito do servidor ou dos dados dela de forma automática. Então, isso aí é muito prático. Você não precisa ficar indo e fazendo backup manualmente, tá? Então, essa seria a melhor opção. Eu vou só mostrar como configurar ela, mas não vou executar por ela, tá? Então, se eu quisesse fazer o agendamento, eu viria aqui, ó, agendamento de backup, clicaria aqui nessa opção. Aí aqui ele vai falar alguns pontos iniciais do que dá para mim fazer o backup, né? Como que funciona. Vou clicar aqui no avançar. Aí aqui é interessante que é assim, nesse backup do Windows eu posso fazer ou o backup do servidor inteiro, então da máquina inteira. Aí seriam que os dados seriam as configurações da máquina. Então esse primeiro tipo de backup ele é interessante quando você está realizando, quando você quer fazer o backup do servidor inteiro. E aí se você precisar restaurar o servidor inteiro, já com as configurações, com tudo, você consegue restaurar, tá? Então ele é interessante nesse sentido. Só que ele ocupa muito espaço, tá? Então nem sempre você vai fazer dele. Já a outra opção lá, o personalizado, é quando você quer indicar quais pastas você quer fazer. Tá? Então, dependendo da parte de agendamento, esse aqui é o mais interessante. Então, eu vou clicar aqui, ó, no personalizado, onde eu vou escolher o que eu quero fazer de backup. Tá? Então, eu vou vir aqui. Aí agora ele vai dizer assim para mim, quais itens que você quer fazer o backup. Como é personalizado, eu posso ficar indicando. Então, no caso, eu vou clicar aqui no adicionar itens e eu poderia vir aqui, ó. E olha que legal que ele mostra aqui, ó. Ele pode fazer o backup, ó, ou para uma recuperação do zero, ou do estado do sistema, tá vendo? Ou dos dados que eu quero indicar. Então, no caso, eu vou indicar os dados. Então, eu vou vir aqui, ó, C2 pontos e vou marcar essas duas pastas, ó. Desktop arquivos e público. Então, aqui eu estou dizendo para ele, eu quero fazer o backup dessas duas pastas. Aqui poderia ser a pasta aqui, ó, desktop arquivos, poderia ser o diretório com todos os arquivos de todos os usuários que estão na rede, tá? Então, eu marquei essas duas pastas e vou clicar no OK. Aí ele já mostra para mim, ó, são esses dois. Aí agora aqui vem a parte mais interessante, ó. Eu posso indicar a frequência que eu quero fazer esses backups, né? Então eu posso pegar e fazer assim, posso vir marcar aqui, ó, um horário, ou eu posso pegar e marcar aqui, ó, e definir os horários. Então eu poderia deixar aqui, ó, um backup. Vou remover isso aqui, ó. Eu vou fazer um backup, ó, 12:30 e depois às 6:30. Tá? E aí ele vai pegar e vai fazer esse processo aqui todo dia nesse horário. Vai ficar agendado o backup, entendeu? Então é prático. Todo dia nesse horário ele vai pegar e vai fazer um backup. Quer dizer, dois backups, ó. E é legal, por que é legal fazer isso aqui? É legal fazer na hora do almoço, que são horários em que você não tem todo mundo da empresa. Então aí é um horário que se der um processamento muito grande no servidor, né, você não vai atrapalhar quem está trabalhando, né?
Então, por isso você poderia especificar nesses dois horários. Tá? Então, ele é interessante nesse sentido. Aí eu posso clicar aqui no destino, né? O destino é legal que eu posso pegar, escolher. Posso usar um backup direto para fazer os backups. Esse aqui é interessante. Ou posso pegar e fazer um volume, como eu fiz com HD. Tá? Eu vou parar aqui nesse ponto, só porque nesse aqui eu queria mostrar a parte do agendamento, que eu acho que a mais legal é esse aqui, ó. De eu pegar e deixar marcado o agendamento. Eu vou só cancelar aqui, que eu vou fazer aqui, ó, no backup único. Esse aqui é igual aquele lá, só que menos agendamento. Então eu cancelei lá, vou fazer aqui no backup único. Aqui é o mesmo processo, tá? Então eu vou escolher a opção de diferente como fazer o backup. Aí ele pergunta novamente, né, o que eu quero, backup inteiro ou personalizado. Eu quero personalizado. Aí eu vou selecionar as pastas, né? Vou vir aqui e vou adicionar. Quero essa e quero essa. Vou no avançar. Isso. Agora aqui é legal. Quando eu vou informar agora o destino do backup, ele já me mostra aqui, ó, unidades locais, tá? Ou uma pasta compartilhada remota. Esses dois jeitos aqui são interessantes, tá? Esse aqui é legal porque eu posso pegar e jogar num disco, tá? E esse aqui, eu posso pegar e jogar esse backup numa outra máquina que pode estar dentro da empresa, mas em uma outra localidade. Ou em um outro barracão, ou em um outro bloco, ou em qualquer outro local físico. Então é interessante nesse sentido, tá? Então assim, traduzindo essa opção aqui, né, seria mais ou menos isso aqui, ó. Essa opção eu vou proteger os dados de algum incidente no equipamento. Então a queima da fonte, a queima da placa, ou a queima do HD com os dados. E nessa outra opção eu vou proteger os dados contra um sinistro, contra um incêndio, contra um roubo, contra qualquer coisa que danifique a máquina e o ambiente onde ela está. Tá? Então aí depende das duas situações. Ok? Esse aqui ele protege mais porque ele vai copiar para um outro lugar, né? Mas ele tem um tempo maior para fazer a execução do backup. Então demora mais. Tá? Eu vou escolher esse aqui da unidade local. Vou clicar aqui na opção da unidade local. E aí a gente vai no avançar. Tá? Aí o destino, aqui eu vou escolher, ó, a unidade. Tá vendo? Ó, como eu já estou fazendo um backup do C2 pontos, ele não permite aqui, ó, o C2 pontos para eu selecionar. Eu vou selecionar aqui, ó, o HD que eu coloquei a parte como backup. Tá vendo? Ó? O E2 pontos. Aí eu vou em avançar. Ele vai me confirmar as coisas que eu estava fazendo. Então são essas duas pastas que vai ser o backup nesse local. Tá? Posso agora confirmar o backup e vou fazer ele. Vou clicar no backup. Ele está criando cópia dos dados. Ó. E aí ele deu o backup concluído. Ó. Foi rápido porque tem poucos arquivos, mas se fosse pastas grandes, né, quantidade grande de arquivos, iria demorar, ok? Então só foi rápido aqui porque tem poucos arquivos, não é rápido dessa forma, tá? Às vezes você vai fazer o backup lá, faz e deixa ele fazendo, inicia ele, né, e deixa ele fazendo, ele vai demorar, tá? Às vezes você deixa de um dia para o outro, né, deixa ele fazendo lá e vai embora. Aí no outro dia você observa se fez realmente.
Agora eu posso clicar aqui em fechar, ó. E aí ele pegou e fez o backup. Aqui ele mostra, ó, backup feito com êxito. E o que ele gera lá no HD, né? Ó? Se a gente for lá no HD que a gente colocou como específicos para o backup, ó, e clicar aqui 2 vezes, a gente pode ver que ele não faz só ele não pega só os arquivos fisicamente e faz uma cópia deles. Ele, na verdade, ele cria um catálogo de backup, onde ele coloca lá as versões dos arquivos, os arquivos e todo o conjunto de informação que é necessário para fazer uma recuperação, tá? Então ele não é simplesmente só fazer uma cópia dos arquivos, tá? Ele monta toda uma estrutura que facilita a recuperação dos dados, ok? Não é só ele só não é só ir lá e copiar os dados. Vocês conseguiram entender até aqui? Então, ó, agora o que a gente vai testar? A gente vai testar recuperar os dados, tá? Isso é importante. Nada adianta você fazer o backup e você não testar recuperar ele nenhuma vez. Sempre tem que tentar fazer um teste de recuperação. Mesmo que você recupere numa máquina antiga, que você recupere em algum HD que logo depois você vai apagar, mas é importante que você teste uma recuperação do backup. Então eu vou fazer assim, ó, vou ir lá na minha pasta, lá no C2 pontos, no público, né, eu tinha esse arquivo aqui, vou pegar e vou apagar ele, peguei e apaguei, né? Vamos supor que isso aqui fosse uma pasta de usuário, por algum motivo, na pasta do usuário, um vírus ou qualquer outra coisa foi lá e apagou o arquivo, né? Ou ele acidentalmente foi lá e apagou o arquivo, tá? Aí o que acontece? O arquivo foi embora. Aí agora para você voltar, você usa o processo do backup, tá? Vamos lá. Fechar aqui. Agora eu vou fazer a recuperação. Então eu vou vir aqui, ó, no recuperar. Aí ele pergunta, né? Onde está armazenado? Ele vai perguntar onde está o armazenado backup que eu desejo recuperar. No caso, ele está nesse servidor, né, mas poderia estar em outro lugar. Então, vou escolher esse servidor. Aí, que legal, ó. Como a gente fez o backup aqui, ó, ele vai mostrando os dias que tem backup. No caso aqui, ele está mostrando só dia 2, que é hoje, que só hoje foi feito backup. E quando eu clico no dia, eu consigo ver o horário. Então, se, por exemplo, isso é interessante assim, vamos supor que no outro dia, vamos supor que a pessoa excluiu o arquivo no período da tarde. O que eu posso fazer? Eu posso escolher o dia que ela excluiu e posso ir no backup na hora do almoço. E aí eu consigo voltar aquele arquivo naquele momento. Tá? Eu consigo voltar o arquivo na hora do almoço. Tá? Então, por isso que é interessante, às vezes, você ter 2 backups por dia. Né? Se a pessoa apagar, por exemplo, a pessoa apagou o arquivo no horário às 9 da manhã, você vai lá e volta o arquivo do dia anterior. Tá? Então funciona dessa forma, tá? De um jeito bem simples eu consigo ver, ó, qual dia que eu vou ver o arquivo, né, que eu fiz o backup, e aqui ele vai mostrar o horário, tá vendo? Então nesse exemplo eu vou pegar esse backup desse dia e desse horário. Aí eu vou selecionar esse mesmo e vou para o próximo. Aí ele fala o que eu quero recuperar, né? No caso eu quero recuperar arquivos e pasta, tá? Mas é possível voltar um volume completo, então eu poderia voltar uma unidade C inteira, tá? Mas eu quero arquivos e pastas. Esse aqui, ele é mais interessante assim, no ambiente de rede, às vezes é mais comum um usuário excluir uma pasta, um usuário excluir um arquivo. Então, isso é o que vai ser mais o comum, né? Se você tem uma rede de 50 usuários, de tempo em tempo alguém vai ficar pedindo para você voltar um determinado arquivo. Isso aí é comum. Então aí você escolhendo essa opção, você vai conseguir restaurar aquele arquivo específico que a pessoa perdeu, que a pessoa apagou. Tá? Então marcando aqui, ó, arquivos e pastas, eu clico aqui no avançar. Ele vai mostrar lá, ó, aí olha que legal. Ele mostra lá a estrutura do arquivo, ele me mostra o disco, tá vendo? Ó? Ele me mostra as pastas que eu tenho, ó. Aqui em desktop, aqui em pública, tá vendo? Eu posso
escolher lá o conjunto que eu quero voltar, né? Ou eu quero voltar o C2 ponto inteiro, ou o arquivo que eu quero. Então eu vou clicar aqui, ó, em público, e vou voltar essa pasta, tá? Se fosse uma pasta de usuários, aqui ele ia mostrar todos os usuários que eu tenho na rede, eu clicaria no nome do usuário e voltaria aquela pasta dele só. Não voltaria todos os outros usuários. Ok? Vocês conseguiram entender aqui? Agora eu vou avançar. Ó. Aí ele pergunta assim para você: no processo de recuperação, você quer voltar o arquivo no local original, ou eu poderia indicar um outro lugar. Aqui é legal se você quer comparar os dois arquivos, né? Ou se você quer comparar aquela versão do arquivo com o usuário mesmo. Tá? Então eu posso pegar e talvez descarregar esse arquivo em uma outra pasta e mandar para o usuário para ele ver, é esse arquivo mesmo que você quer, estava desse jeito. Né? E tem também aqui a opção de quando encontrar os arquivos do backup e já estiverem no arquivo de recuperação, eu posso ou criar cópias para ter as versões dos dois arquivos, isso aqui é bacana, tá? Ou eu posso substituir as versões existentes pelas versões recuperadas, tá? Ou eu posso vir aqui, ó, não recuperar os itens já existentes no destino. Esse aqui seria legal se no caso daquela pasta ali eu tivesse 4 arquivos e só um eu tivesse eliminados, eu poderia ter marcado a última opção ali. Ele só iria recuperar aquele arquivo que estaria faltando, que seria bem interessante, tá? Eu vou deixar marcado aqui, ó, vou deixar marcado a primeira opção, né? Mas ele vai deixar só o arquivo lá, tá? Mas o que seria mais prático seria aqui, ó, não recuperar os itens que já existem no arquivo de recuperação, no destino de recuperação, tá? Aí ele iria deixar só apenas o arquivo que não seria encontrado, tá? Aí eu posso ir para o próximo, posso avançar aqui e recuperar. Aí ele vai começar a fazer o processo de recuperação. Olha lá, foi rápido, foi bem simples, ó. Recuperou os arquivos da pasta pública também. Posso fechar. Aí agora eu vou lá na pasta C2 pontos, pública, e o arquivo está lá, ó. Olha que legal. Tá? Então, de uma forma bem simples, esse backup do Windows, ele é muito prático, tanto para você efetuar backup dos dados, quanto também quando você precisar recuperar os dados, fazer um processo de recuperação.